todas, muito bem-vindos ao nosso canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs. Vamos, neste momento, entrar em conexão com o Pai Maior, com a espiritualidade do bem dessas duas casas amorosas, né? Que ao entrarmos em conexão com ela, né, ela já estará automaticamente de bate-pronto nas nossas casas, nos abençoando, nos amparando, derramando fluidos divinos sobre nós, né? Então, que Deus nos abençoe, que possamos estar firmes e fortes na nossa fé, na certeza de que os problemas, sim, são muitos, são graves, são terríveis, muitas coisas ruins acontecendo, mas Deus está no comando de tudo. Mas Jesus, nosso mestre, amigo e guia, está no comando do planeta Terra, nos ajudando, nos guiando, nos amparando. Então façamos a nossa parte, aquela que nos cabe, né? De orar, pedir a Deus misericórdia, não só de nós, de nossa família, mas de toda a humanidade sofredora, toda a humanidade encarnada e desencarnada ligada ao planeta Terra, para que, envolvendo o nosso planeta e a humanidade em luz, a psicosfera do nosso planeta melhore e nós possamos nos livrar desta pandemia e de tantos outros males que a própria humanidade projeta na psicosfera do planeta com suas vibrações perversas e negativas. Então tenhamos fé, tenhamos certeza e vibremos. Oremos muito, meus irmãos. O mundo precisa de oração. Nós precisamos de oração. Então, e assim, na plena ciência de que os nossos amigos espirituais, os mentores espirituais dessas casas amigas, trabalhadores espirituais já estão visitando as nossas casas, nos abençoando, nos amparando. Vamos escutar a palavra de Jesus através da conversa com a nossa irmã Nilceia, que ela seja inspirada, abençoada, e ela falará exatamente sobre a influência dos espíritos na nossa vida, né? Durante o mês de maio, nós estamos trabalhando às quartas-feiras temas da codificação espírita. Então, vamos entender um pouquinho mais. Temos certeza que Nil nos trará excelentes reflexões, né? Então, vamos agradecer a Deus, mas essa oportunidade de aqui estarmos na certeza do amparo divino sobre todos nós. Que assim seja. Muita paz para todos nós. Só um lembrete, gente, a pandemia voltou a piorar, inclusive aqui na nossa Bahia e em Salvador, né? Então, vamos manter os cuidados, mesmo quem se vacinou, já está com as 2 doses tomadas, pelo amor de Deus, continua com distanciamento, continua usando máscara, porque a vacina só impede casos graves da doença, mas não impede que você adoeça e não impede que você contamine aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de se vacinar. Então vamos entender que somos um ser coletivo, a humanidade é um ser único, coletivo, e vamos nos cuidar, mostrando amor ao nosso próximo, mostrando amor ao outro, através dos nossos cuidados. Muita paz. Olá, boa noite a todos e todas. Mais uma vez aqui para as nossas conversas das quartas-feiras, né? Dessa vez trazendo um tema de O Livro dos Espíritos, no capítulo 9 da parte 2, que fala da influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. E aí eu vou dizer, minha gente, estão de bullying com a minha pessoa, porque eu costumo brincar, né, de que em O Livro dos Espíritos eu posso saber muitas informações do que tem lá, até por já ter estudado e gostar de estudar. Mas gravar os números das perguntas eu só sei 2. A primeira, que é Deus, e essa que é a desculpa que todo mundo tem para fazer coisa errada na vida. Dizer que é tudo culpa dos espíritos, que é a pergunta 459, que diz: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E a espiritualidade vem e nos diz: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem.
E aí está o tema da nossa conversação da noite de hoje, né? Que é a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Eu vou trazer também um pouquinho do restante do capítulo, que vai até a pergunta 472, mas não vou ficar nessa de perguntas e respostas, né? Vamos tentar fazer um pouquinho diferente. Mas, baseada mesmo nessa pergunta, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? O problema é que na resposta, parece que a espiritualidade nos deu a desculpa perfeita para a gente fazer um monte de besteira e estar sempre dizendo que é culpa dos espíritos. É culpa dos espíritos. Mas, gente, claro que é culpa dos espíritos. O que é que nós somos? Somos espíritos que estamos encarnados. Então a culpa também é nossa. Muito mais nossa do que diretamente daqueles que estão desencarnados. E a gente adora colocar a culpa das nossas ações, a culpa das nossas falhas no outro. E dessa vez o outro, pelo menos para mim que não vejo, é o invisível. Mas é o diabinho, o famoso diabinho que fica aqui, ó, soprando e dizendo para a gente fazer as coisas erradas, né? Para dar conta disso, e essa parte é bem interessante, vem as outras perguntas. Numa delas diz assim: temos pensamentos próprios e outros que não são sugeridos? Claro que nós vamos ter os pensamentos próprios e outros que vão ser sugeridos. Mas vocês acham o quê? Que esses pensamentos que vão ser sugeridos são pensamentos que não são afins com a nossa vibração? Que não são afins com o nosso jeito de se portar diante das situações? Gente, se nós mantivermos a nossa vibração elevada, o que vai chegar até nós? Sugestões, né? Opiniões que sejam afins à nossa elevação. Mas se a gente vibra baixo, se a gente vibra no ódio, no rancor, no egoísmo, na mágoa, nos pensamentos de vingança, o que vai chegar de sugestão? E aí a gente vai dizer que a culpa é da espiritualidade? Nananina, não. A culpa é sua que vibra baixo. A culpa é sua, espírito reencarnado, que ainda não aprendeu que tem que mudar a sua postura, porque quem tem que evoluir é você. E quando você evolui, deixa de ter as más companhias. O ditado dos antigos é perfeito: quem se mistura com porcos, farelo come. Então, se você está na lama, rolando e brincando pela lama, o que vai chegar a você é lama. Se você é luz, se você busca a luz, se você vibra na luz, o que chega para você são intuições pertinentes nesse sentido. Mas aí vem uma outra pergunta e diz assim: e como é que eu posso distinguir o que é meu e o que é sugerido? Simples. Analise seu comportamento, seu jeito de ser, né? Sua postura, se condiz com a sua consciência, se te incomoda na sua consciência, no seu modo de agir, né? Bateu, doeu, carrega que é seu. Agora, se começar a destoar das suas formas de caminhar, a gente percebe, diz, isso não é meu, isso não vem, é para me tirar do eixo, né? E aí, uma das perguntas mais interessantes, não vou citar o nome porque eu não vou gravar, então eu prefiro saber a pergunta, o conteúdo do que o nome, o número dela, né? Que diz assim: como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? E aí, o que a gente acha? Porque até eu me lembro, me reporto a nossa conversa, né? A palestra de Rosana na sexta-feira passada,
em que ela vai falar do bom, do bem e do mal, do bom, do ruim. Isso é relativo, porque o que é bom para mim pode não ser bom para o outro, o que é mal para mim pode não ser mal para o outro, e tudo é meio relativo, mas existe algo central, que é a consciência. Então, a gente precisa estar em paz com a nossa consciência para saber de fato o que é meu, o que pode ser bom e benéfico para a minha trajetória espiritual, para a minha evolução espiritual, e o que vai fazer de mal ao outro. E a gente deve sempre, eu acho que tudo que a gente faz deve se pautar na simples máxima: fazer ao outro o que gostaria que o outro fizesse conosco. A gente pode pautar o bom e o mal nessa mesma medida, nessa mesma balança. Se aquilo que eu estou achando que é bom, o outro fizesse comigo, na mesma situação em que eu estou vivenciando com esse outro, eu iria achar isso interessante? Eu iria achar isso legal? Para mim ia fazer bem? Então o problema é que muitas vezes a gente age sem pensar. A gente não faz o peso da balança. A gente simplesmente vai no impulso, no ação e reação. Ação e reação. A gente não pondera. Porque tudo que é passível de ponderação, de análise, a gente consegue sim perceber se aquilo é bom ou se aquilo é mal, né? E aí vem uma pergunta que é interessante. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Simples, porque eles querem nos ver sofrer. E aí vem logo uma em seguida que eu achei bem legal também. Eles querem nos ver sofrer. E aí Kardec vai e diz: e por que Deus, né, permite que os espíritos incitem o mal? Para que a gente aprenda e para que eles aprendam. Deus é um Pai zelosíssimo, muito cuidadoso, mas Ele é um Pai também austero. Ele não passa a mão nas nossas cabeças. Ele não vai dizer: olha, coitadinho do meu filhinho, vem pro colo que nada vai lhe acontecer. Não, Ele é o Pai que diz: você vai às provas. E para você mostrar que é capaz, você precisa passar por essas provas. E as provas estão aí, gente, para todos os lados. E eu boto a carapuça lindamente aqui em mim nesses tempos de pandemia. Não que eu esteja furando nada, mas o que eu ando me revoltando não é pouco, porque eu sei do meu instinto explosivo, eu sei da minha natureza combativa, rebelde, briguenta, né? E tem horas que eu explodo para todo lado. Minha mãe, coitada, fica aqui: menina, vigia! Mas eu já desci as escadarias do evangelho toda, e aí eu paro, reflito, respiro fundo. Eu tenho que aprender alguma coisa. Eu ainda tenho que aprender alguma coisa. O problema é que eu não estou sabendo o que eu tenho que aprender. Mas esses meus rompantes, que já não eram tão comuns, é porque a minha vibração desceu. E olha, quando essa vibração desce, vem aqui. Então, na verdade, quando diz assim, por que Deus permite? Primeiro, porque esses espíritos também precisam evoluir, e eles só vão evoluir se aprender. E porque a gente que está aqui nesse exato momento encarnado precisa aprender para não passar mais por essas determinadas situações. Então, é muito mais fácil entender que a vida é uma escola. Só que não é a escola que só tem recreio. Ela tem as disciplinas fáceis, moderadas e as impossíveis de se tratar num primeiro momento, né? E aí pergunta-se: pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam o mal? Claro que podem. Precisam aprender. Precisam evoluir. Precisam crescer. Precisam meditar.
né? Por quê? Porque tudo depende de nós. Lembram a brincadeira? Os espíritos influenciam, né, a sua vida muito mais do que você pode imaginar. Claro, gente. Mas se nós somos espíritos, nós mesmos somos os nossos lobos. Lembram não é uma parábola, né? É uma história que se conta. E aí eu não vou dizer de onde é, porque eu canso de dizer que eu não lembro as coisas, mas eu lembro da história do sábio que vai falar dos lobos e que todos nós temos dois lobos dentro de nós. Um lobo do bem, um lobo do mal. E aí a criança pergunta ao sábio, qual dos dois lobos vence a batalha interna? E aí o sábio diz, aquele que você alimenta. Então, somos influenciados, influenciadores, influenciáveis, porque nós dois, né, influenciados e influenciando, nós somos os lobos. E vai ganhar dentro de nós aquilo que a gente alimentar. Se eu só alimentar o bem, o pensamento positivo, o trabalho dentro da espiritualidade, o trabalho pela caridade, o trabalho motivador, eu vou ter como alguém me atingir se a minha vibração está alta? Não. Mas se eu começar a vibrar na revolta, na raiva, na violência, no instigar a vingança, né? Tudo que é negativo, que inclusive abate a gente. Uma pessoa que vibra muito nessas posições, você vê que aquela pessoa tem um astral ruim, é aquele povo que chega e diz assim, eita que a energia está carregada. E está, porque nós somos energia e a gente pressente, a gente sente, isso incomoda. Então uma pessoa dessa está muito mais suscetível a ser atingidas por esses espíritos que ainda estão aqui logrando simplesmente o mal, né? E aí a gente precisa neutralizar essa influência dos maus espíritos. Mas a gente vai neutralizar com estudo, a gente vai neutralizar com prece. Ah, não é aquela prece que eu vou 10 Ave Maria, 10 Pai Nossos, 3 Salve Rainha, 2 Credos, o terço inteiro ajoelhado no milho em penitência. Isso é mecânico. Mas sim, naquela prece que vem sincera, que vem do coração, que vem dos meus desejos, que vem dos meus anseios, que vem das minhas necessidades reais. Que pode ser material, pode ser espiritual, pode ser mental, né? Cada um sabe da sua necessidade mais urgente naquele momento e a gente tem que parar de julgar a necessidade do outro, do aprendizado do outro. Dizer, você tem que ser assim, você não tem que ser nada, você tem que ser o que você achar que naquele momento você precisa, né? Para sair dessa má influência dos espíritos. E aí, só para finalizar em trecho de perguntas, para não me alongar muito, vem assim, os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que assim põem à prova a nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer e se é uma missão que eles cumprem, terão responsabilidade nisso. Olha que interessante. Na verdade, e a espiritualidade vai dizer que nenhum espírito vai ter a missão de lhe atazanar, né? Não tem essa de eu tenho a missão de atazanar a vida dos outros. Até porque, se a gente pensar, tem tanto espírito encarnado que atazana a vida da gente, que a gente até diz, né? A gente usa a brincadeira, a palavra de obsessor encarnado, né? Eu chamo de instrumento de evolução. As pessoas que a gente tem que conviver e que nos ajudam, mas são nossos instrumentos de evolução. Mas aí, né, eu volto para aquela passagem que a gente tem. O escândalo é necessário. E é necessário que haja esse escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo venha, porque ele vai ser responsabilizado pelo escândalo que ele traz. Então, é muito fácil a gente jogar sempre a culpa nos espíritos. Vamos colocar essa culpa para cima da gente também, porque a gente tem responsabilidade em toda a nossa trajetória. Nós não somos robôs teleguiados. Nós não estamos no videogame, sendo conduzidos por um jogador supremo que está lá na espiritualidade, seja inferior ou superior. Mas não é isso. Nós temos livre-arbítrio, nós temos as escolhas, nós temos os nossos modos de agir, a gente tem consciência, até por isso somos chamados de Homo sapiens sapiens. Teoricamente,
somos os mais evoluídos. Teoricamente, porque ultimamente está difícil achar que a espécie, né, é a mais evoluída de todas. Mas, não é isso? O homem que sabe, ou seja, é aquele que tem plena consciência da sua inteligência, da sua maneira de pensar, do seu raciocínio. Então, a gente tem que pensar nesses aspectos. Qual é a minha parcela dentro de tudo isso, né? E aí, para finalizar, eu gostaria de trazer, né? É um cantor, eu vou cantar, viu, gente? Não reclamem da minha voz, eu vou como se fosse recitar. Mas para a gente pensar, e eu vou trazer uma interpretaçãozinha bem legal, foi uma canção que ressurgiu no Big Brother Brasil 2021. Yes, eu assisto o Big Brother. Mas serviu de entretenimento, né? E uma força muito bonita dessa música, era uma música que eu ouvia, porque é um cantor que eu gosto, mas eu não ouvia essa música há muito tempo, e ela ressurgiu. E ela serve um pouquinho para a gente pensar nessa 459, né? Ela diz assim: Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine, zele assim. Olha que legal, porque a gente acha que Deus tem que só proteger a gente dos outros, mas Ele tem que proteger a gente de nós mesmos. E tem que se proteger da maldade de gente que se diz boa, porque quantas pessoas se dizem boas, mas também são capazes de produzir más ações, porque são simplesmente espíritos em evolução como nós, num planeta de provas e expiações. Não vieram aqui em missão, estão aqui para aprender. Como também pede para nos livrar da bondade de pessoas ruins. Será que essa bondade é limpa mesmo? Se essa pessoa tem um coração tão amargurado, tão contraditório, né? Será que tem essa bondade mesmo? Mas no final pede que Deus me governe, guarde, ilumine e zele assim. Só para finalizar, caminho se conhece andando, não tem jeito, precisamos disso aqui. Então, vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem ter ido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, olha a consciência, minha gente, sair distraído e espalhar bem-querer. Vamos pela caridade. Não há amor melhor do que a ação em cima da caridade. Muita paz e beijo para todos vocês. Bom, agora agradecendo a Nil pelas boas reflexões que nos trouxe a respeito da influenciação dos espíritos nos acontecimentos da nossa vida, das nossas vidas, vamos refletir, né? E ver o que nos cabe, mudar nos nossos comportamentos, na nossa maneira de pensar, né? Esse é o papel de cada um de nós, sempre que escutamos alguma coisa dentro da doutrina de Jesus, né? E muitas vezes a gente escuta uma vez, não se apercebe de um pequeno detalhe, e escuta de novo, vê um outro caminhar explicativo e já consegue enxergar mais alguma coisa que antes não tínhamos observado, e assim vamos crescendo e evoluindo moralmente. Obrigada, Nil, pelas suas palavras. E agora vamos para o nosso cantinho da conexão, para o nosso atendimento espiritual da noite de hoje, rogando ao Pai que seja conosco, na certeza que os mentores espirituais da nossa casa já estão sim conosco, nos abençoando, inundando os nossos lares de bênçãos divinas, limpando os nossos campos, de modo que estejamos perfeitamente receptivos às bênçãos que estarão sendo derramadas sobre nós pelos nossos amigos queridos, a quem agradecemos do fundo do nosso coração tanto empenho, por todo o amparo, por todo o consolo, por toda a proteção espiritual que nós temos recebido dessa equipe maravilhosa. Muita paz, muita luz para vocês, meus irmãos queridos, e que Deus continue os abençoando e permitindo, com a sua divina graça, que vocês continuem a nos assistir. Então vamos fechar os nossos olhos,
fazer o nosso exercício respiratório para facilitar a nossa conexão com o Pai Maior, facilitar a nossa conexão com esses amigos espirituais queridos, mentores das casas de Jesus e de Jacó, que trabalham unidos pelo bem de todos nós. Inspiremos profundamente, imaginando todas as bênçãos que já foram colocadas no nosso lar, que já teve sua psicosfera limpa, e bênçãos divinas de paz, luz, amor, saúde, imunidade, tranquilidade, harmonia familiar, derramadas abundantemente sobre todos os cômodos das nossas casas. Então inspiremos profundamente essas bênçãos maravilhosas, divinas, na certeza de que elas sim podem ficar retidas dentro de nós. Retenhamos um pouco o ar, mentalizando que essas bênçãos também estão retidas dentro de nós, permeiam nossos órgãos, fluidos, músculos, nervos, permeando paz, luz, harmonia, saúde, imunidade. E ao expirar, expiremos o que não nos faz bem, o que não queremos mais para nós, ódios, ressentimentos, invejas, sentimentos negativos de qualquer ordem que sejam, da maior ou da menor extensão. Coloquemos para fora tudo isso, indo embora, se dissipando na psicosfera limpa do nosso lar, transmutando-os, para que tudo permaneça leve, tranquilo e suave dentro de nós. Inspiremos mais uma vez, mentalizando essas energias benéficas, maravilhosas, bênçãos divinas sobre nós. E expiremos o que não nos faz bem, colocando para fora, que está sendo transmutado por esses amigos queridos, em bênçãos divinas também. E agora, inspiremos paz, luz, calma, retenhamos e expiremos também as nossas energias já transmutadas, inundando o nosso lar também com as nossas bênçãos que captamos e exteriorizamos, bênçãos de paz e luz para todos nós. E assim, devidamente conectados e conectadas, vamos mentalizar essa equipe do bem, apostos, os 3 atendentes fraternos que irão realizar o nosso passe ou o atendimento médico espiritual, se assim for o caso. E pedimos que todos estejamos em posição receptiva, coluna ereta, se possível for, deitados no caso do atendimento médico espiritual, a nossa garrafinha de água para a fluidificação da nossa água, mas principalmente nossas mentes ligadas ao Pai, nossas mentes pedindo proteção e amparo ao nosso Mestre Jesus, Mestre e amigo querido. E vamos mentalizar esses nossos amigos, atendentes fraternos, queridos que são companheiros do bem, derramando sobre nós energias de limpeza, purificação do nosso campo, mentalizando que através de suas mãos um intenso chuveiro de luz branca com nuances douradas, gotículas douradas brotam da mão desses amigos queridos que varrem todo o nosso campo vibracional, retirando todas as negatividades, todas as influenciações negativas provenientes de energias de encarnados ou desencarnados. Nossos campos estão sendo perfeitamente limpos neste momento. Passes dispersivos são aplicados em nós diretamente por esses nossos amigos queridos, varrendo todo o nosso campo com uma luz intensa, e maravilhosa nos envolve. Um verdadeiro chuveiro de luz branca,
gotículas douradas se fazem abundantemente sobre nós. E essas gotículas tocam o nosso corpo e penetram o nosso corpo, fazendo com que internamente também a luz divina se faça sobre nós. Enquanto tomamos este verdadeiro banho de chuva de luz, luz branca com gotículas douradas, conversemos mentalmente com os nossos amigos, dizendo que nos aflige, onde mais necessitamos de cura, de amor, de compreensão, de energias benéficas que nos fortaleçam a fé, a esperança, nos dando as forças que necessitamos para os nossos enfrentamentos. Conversemos com Ele, peçamos cura para as nossas dores, nossos males do corpo físico, da alma. Visualizemos que essa luz, esse chuveiro de luz divina, branca, potente, poderosa, brilhante, com gotículas douradas, preenchem os nossos 4 corpos, físico, mental, espiritual, emocional. Descem por todos os nossos 7 chakras principais, também beneficiando os nossos centros de energia secundários, nossos esplênicos, fortalecendo a nossa imunidade, o nosso timo, fortalecendo a nossa alegria de viver, o nosso coração, a nossa imunidade, paz e luz, nosso plexo solar plenamente preenchido com essa luz divina. A nossa gratidão à Mãe Terra, através do nosso chakra raiz, a nossa ligação com ela, nos fortalecendo. E a nossa conexão com o divino através do nosso coronário. Muita paz, muita luz nos envolve neste momento. Que seja um momento sagrado, onde nós possamos nos encontrar com Deus, deixando vibrar o Cristo interno que temos na nossa consciência. E enquanto esses nossos amigos queridos terminam esse nosso atendimento pleno de luz, de bênção, de cura, as curas permitidas por Deus, vamos vibrar luz para toda a humanidade sofredora, Senhor. Misericórdia, misericórdia de todos que estão passando problemas graves, sérios, por conta da pandemia ou não, outras questões. São tantas questões dificultosas neste momento terrível que o planeta Terra está passando em termos de energia. Luz sobre todos os males materiais, espirituais, emocionais. Luz para os que estão em luto, luz para os espíritos que partiram nesta pandemia, ao fruto de violências urbanas. Misericórdia de todos, Senhor, os que estão nas ruas, nos presídios, nos leitos de dores. Luz, luz, luz para os que estão em desespero, ideações suicidas. Luz para os que negam a verdade clara de que precisamos nos unir, unidos pelo amor de Deus, para que possamos vencer esta pandemia e todos os males que assolam a humanidade. Que o manto sagrado da Mãe Maria, o manto sagrado de Jesus, nosso mestre guia, governador do planeta Terra, envolva todo o planeta e a humanidade a ele ligada. E que Ismael, com sua luz maravilhosa, envolva o nosso Brasil, corrigindo rumos, nos mostrando caminhos. Que Deus abençoe a todos aqueles que trabalham em favor do desenvolvimento de vacinas, medicações, aqueles que dedicam o seu trabalho a promover a saúde e minimizar as questões da pandemia. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos ampare e nos dê um resto de semana de muita paz e luz. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme, nos trazendo dias de paz, de fé, de esperança
e dias melhores virão, e que venham vacinas para todos nós. Que assim seja.